programa é Saúde é Tudo, aqui pela sua TV União, e hoje nós vamos falar sobre dermatologia. A pele é um dos órgãos de maior tamanho do nosso corpo e muito importante pelo seu equilíbrio. Quando há algum problema na pele, ele reflete em todos os órgãos. Então, hoje nós trouxemos aqui para a entrevista a dermatologista Mirela Dantas Fulco, que é dermatologista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia e é especialista em dermatologia pela Associação Médica Brasileira e Sociedade Brasileira de Dermatologia. Membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia do Rio Grande do Norte e pós-graduada em dermatologia pela Incisa, pós-graduada em dermatologia estética, médica pela Faculdade de Medicina do Ceará e concurso de urgência em Pécs, urgência médica, na Hungria. Então, estamos aqui com a doutora Mirela, onde nós vamos perguntar algumas coisas que é de interesse geral e que pode nos orientar muito quando sentimos algumas coisas, às vezes a gente tem dúvida, qual é o médico que eu vou? Então, a minha primeira pergunta seria, quais são os cuidados diários, doutora Mirela, que nós devemos ter com a pele? Bem, primeiramente eu queria desejar uma boa noite para o senhor, desejar uma boa noite para todos que estão nos escutando e agradecer o convite e dizer o quão é importante a gente estar aqui falando sobre a pele. Principalmente, não só essa pergunta dos cuidados diários, mas a gente traz para esse período que a gente está se encontrando, que seria quais os cuidados que a gente teria com a pele nessa época do inverno, que cabe bem, né? Aqui a gente não tem muita definição das estações, mas a gente percebe que nesse período o clima está mais frio, né? Estamos no inverno, então todas as estações a gente vai ter que ter alguns tipos de cuidados, mas principalmente agora a gente vai pontuar algumas coisas que vão ser importantes também para essa estação. Então, a gente divide esses cuidados em 3 pontos, que seria a limpeza, os cuidados de limpar a pele, os cuidados de hidratar essa pele e os cuidados de proteger essa pele, né? Separando nesses 3 pontos, a gente pensa, a pele ela é importante e ela precisa ser limpa. Por quê? Ao longo dos anos, a gente tirou muito a proteção desse grande órgão que a gente tem, né? O maior órgão do corpo humano é a pele. Você vê que ela está protegendo todos os nossos órgãos, todas as nossas estruturas. Ela é como se fosse a nossa comissão de frente, né? Como se fosse a primeira batalha que a gente tem, a primeira proteção. Então, quando a gente limpa a pele, a gente está tirando os poluentes que a gente tem contato no dia a dia, a gente está tirando os agentes infecciosos que a gente tem em contato. Então, a limpeza é algo que é extremamente importante. E a limpeza, ela vai ser importante na pele que é seca, na pele que tem um excesso de oleosidade, na pele que está inflamada, por exemplo, por uma acne, né? Então, é importante, primeiro ponto, a limpeza. O segundo ponto seria a hidratação. Hoje em dia, a gente lava muito, né? A gente usa um sabonete antibacteriano, mas a gente esquece de hidratar. E principalmente no inverno, né? Onde a pele ela vai estar submetida a uma umidade diferente, onde a gente vai produzir, né, uma barreira cutânea maior, a gente precisa hidratar para quê? Para que essa pele ela fique protegida, ela não resseque, ela não se contamine. E a proteção solar, né, que hoje em dia a gente perdeu uma grande proteção que a gente tinha, que era a proteção da camada de ozônio,
E algumas pessoas esquecem do uso do filtro solar, que vai proteger a gente de alterar as células que podem levar, por exemplo, às lesões cancerígenas, ao câncer de pele. Esses 3 itens que você falou, eles também seriam necessários o cuidado em pessoas que têm acne, ou seja, as espinhas? Pois é super importante a gente lembrar que o paciente com acne, ele vai precisar limpar a pele, porque o principal agente causador da acne é uma bactéria que se desenvolve justamente pela falta de limpeza. Então, tem aquele paciente que tem todos os cuidados, né, do dia a dia, mas ele esquece de limpar. Ou, às vezes, ele usa o mesmo sabonete no rosto, onde ele tem a acne, no corpo. Então, isso daí vai fazer o desenvolvimento de uma bactéria que é o principal agente inflamatório da acne. Então, é importante o paciente com acne ter a limpeza da pele, ter a higiene. E é também importante o paciente com acne hidratar a pele. Muitos pacientes no consultório, eles vão e perguntam: doutora, eu tenho acne, minha pele é super oleosa. Por isso, eu vou precisar hidratar? Que estranho, né? Porque a gente entende que a pele é oleosa e eu vou hidratar? Sim, minha gente. A gente tem produtos hidratantes que são direcionados para aquela pele que é acneica, que é aquela pele que vai produzir um excesso de óleo. Como, por exemplo, os produtos que são livres de óleo, né? E que são à base de água. E outro ponto importante que a gente vê muito no dia a dia é uma pele que é mais oleosa, ela pode ter uma limpeza não só com o sabonete, né, o sabão. Ela pode ser lavada com um agente adstringente, né, e existem ainda os agentes tônicos, que é super importante, muita gente confunde o que é adstringente e o que é tônico. O adstringente é um produto que vai fazer uma limpeza mais profunda. No paciente de acne, ele vai ter uma obstrução dos poros da pele. Traduzindo, a gente vai ter um entupimento dos buraquinhos que existem na pele. Então, o adstringente, ele faz como se fosse um destamponamento, uma desobstrução desses poros e facilita a limpeza. Já o agente tônico, ele vai tirar, porque hoje em dia, por exemplo, as mulheres elas se maqueiam e elas usam a base, o pó, às vezes um corretivo. Então, isso são camadas, né, que vão estar sobrepostas à nossa pele e que às vezes só o sabonete não vai retirar, não vai limpar. E aí ela vai terminando e desenvolve essa acne, porque fica resquício desse produto na pele. Então, esse agente tônico, ele ajuda como um demaquilante, traduzindo, ele é um demaquilante, onde ele facilita essa limpeza dessas várias camadas que a gente às vezes tem que colocar na pele, né? E aí vem o grande erro no consultório. Às vezes chega aquele paciente que não tem a pele oleosa e pergunta: doutora, eu vi na propaganda ou na novela ou na internet e eu comecei a usar um adstringente, comecei a usar um tônico, e aí vem as irritações na pele, e aí vem as dermatites, e aí vem lesões realmente. Por quê? Porque cada tipo de pele tem um tônico específico. Às vezes uma pele ressecada, uma pele irritada, ou aquele paciente que é muito alérgico, ele não vai aguentar usar um agente tônico, usar um agente adstringente, né? Então, isso é importante, por isso que é importante o dermatologista estar no dia a dia dos cuidados da pele. Mesmo que seja a questão estética, eu digo muito no consultório, estética é saúde, né? Estética não é só beleza, né? Então, assim, precisa, como tudo, a gente precisa ter uma organização. A gente faz o nosso plano alimentar com o nutricionista,
A gente faz o nosso plano de saúde, por exemplo, cardiológica, com o nosso cardiologista. E a gente faz o nosso plano de saúde de pele com o nosso dermatologista. É ele que tem a capacidade de estar orientando quais os produtos e quais a ordem de produtos e os mais adequados para cada tipo de pele. Quando a gente está falando aqui nessas 3 condições que foi muito bom você falar, eu continuo insistindo na explicação, Mirela, sobre hidratação. Porque quando a gente fala em hidratar, todo mundo entende que você vai ter que tomar mais água. Então, nesse caso, que nós falamos muito aqui em hidratação da pele da pessoa que tem acne, quais são os cuidados diários? Bom, hidratação. Como seria essa hidratação em dermatologia, para a gente considerar uma coisa mais completa? A hidratação, por exemplo, num período de inverno, como a gente está, a gente precisa aumentar a ingesta hídrica. Existe a hidratação bem pontuada interna e existe a hidratação externa. A hidratação interna é o volume de líquidos que nós ingerimos ao longo do dia. Ela é importante? Sim. Mas existe também a hidratação externa. A nossa pele, principalmente no período do inverno, mas nós temos outras estações que isso é importante, a gente precisa ter a proteção externa através de loções. São loções que vão dar uma camada, uma barreira de proteção que às vezes nós não conseguimos produzir por uma carência genética, por uma ausência que a gente desenvolve, por exemplo, pessoas que banham demais, né? Tomam muitos banhos ao dia, usam muitos sabonetes, tomam banhos mais longos, tomam banhos mornos, quentes. Tudo isso são fatores que a gente vai ter uma perda da barreira de proteção da pele. O que é isso? Uma perda da gordura que a gente tem de proteção, que seria essa hidratação que a gente tem na pele. Então, às vezes, a gente tem que dar externamente essa hidratação, através de produtos que a gente tem no mercado. Loções cremosas, para aquela pele que é mais seca, né? A base de água para uma pele que é mais oleosa, livre de óleo para aquela pele que é mais oleosa. A gente tem diversas no mercado. Agora, a escolha ideal depende de uma combinação de tratamentos, por exemplo, para uma criança que tem uma pele sensível, que tem uma pele ressecada, é um tipo de loção. Né? Para aquele idoso que tem uma pele seca, que tem uma pele que a gente chama xerótica, né? Uma pele ressecada, conforme a gente vai amadurecendo, né? Nós vamos perdendo a capacidade de produzir sebo em determinadas regiões, principalmente em áreas extensas de pele, como braços, como pernas. Então, essas regiões, nos idosos, elas vão ficando mais ressecadas. E conforme a gente vai ganhando experiência, o idoso ele não vai ter a sensação de sede como tem o jovem, como tem a criança. Então, ele não vai ter uma ingesta hídrica também adequada. Então, tudo isso são fatores que contribuem. Inclusive, esse fator que você falou aí, a pele sensível da criança e a pele seca do idoso. A gente nota que hoje em dia há uma oferta muito grande de produtos. Você entra em supermercados, você entra em farmácias, independente da prescrição médica ou especialista do dermatologista, tem lá os produtos com um nome bem grande, que eles são protetores, que são isso, são aquilo. Então, eu queria que você fizesse um alerta, assim, logo nos 2 sentidos. Chega muita criança no consultório com dermatite alérgica, porque usou um tipo de sabonete, porque usou um tipo de creme. E idosos, pela pele seca, que às vezes usam um hidratante ou coisa que o valha, também apresenta. Isso independente da estação.
Então eu queria que você falasse as coisas que acontecem na criança mais no inverno e o que acontece na criança mais no verão e depois no idoso. Que aí ficaria uma coisa assim mais correta. As crianças, principalmente aquelas que têm uma doença inflamatória chamada de dermatite atópica, né, que as mães identificam por aquela criança que tem a pele mais seca, nesse período de inverno elas vão sofrer mais, né? Por quê? Por conta do que eu já expliquei. A gente tem uma baixa da umidade, a gente tem temperaturas mais frias, a gente tem uma diminuição da transpiração e a gente vai ter também um aumento do ressecamento. Então, aquelas crianças que têm a dermatite atópica, por exemplo, no inverno elas vão sofrer mais. Elas precisam de uma hidratação maior. Esses hidratantes, se vocês quiserem pegar os mais comuns, seriam os hidratantes que tenham menos cor ou sem cor, ou sejam leitosos, e que não tenham cheiro, não tenham aromas. Quanto mais o hidratante ele tem cor, ele tem perfume, mais ele irrita. Então, é só a gente pensar, uma pele, ela está seca. Ela precisa de hidratação, mas ela não precisa de ter junto uma química, um cheiro. Todo odor que vai para um hidratante, ele vai à base de produto químico. E esse produto, ele vai irritar quando ele entra em contato com a pele da criança. No verão, a criança precisa de proteção? Precisa, mas ela vai precisar de menos hidratação. Mas ela vai precisar, por exemplo, de menos banhos, de menos sabonetes. Quanto mais a gente tem a agressão do contato, a pressão do próprio sabonete em contato com a pele, principalmente dessa criança, mais essa pele vai ser agredida. Então, não é só o ato do sabonete, é o sabonete que a mãe pensa que está fazendo bem e usa um sabonete antibacteriano. Então, quando a gente usa, por exemplo, um antibacteriano, a gente está matando as bactérias boas e ruins. Só que existe um equilíbrio, eu preciso das bactérias boas para ter essa proteção da pele, né? Então, às vezes, quando você tira essa proteção, por exemplo, com um sabonete antibacteriano, você pode devolver quando você passa um agente hidratante. Isso daí na criança. E no idoso? O idoso gosta, às vezes, de fazer esfoliação. O idoso, às vezes, gosta de usar bucha, a tão famosa bucha. Aquelas buchas que a gente vê o idoso usando, tira completamente a camada e a gordura de proteção da pele. Então, esse idoso vai sofrer mais ainda. Primeiro que a gente já explicou, ele não toma a quantidade de água que ele necessita, porque ele já tem uma diminuição desse senso crítico, que é normal do ser humano, mas que a gente vai perdendo com o amadurecimento, ele não ingere a quantidade hídrica necessária. Junto, ele já não hidrata a pele. As glândulas dele já estão trabalhando com menos intensidade, então produz menos sebo. E ele ainda retira o sebo pouco que ele tem com a danada da bucha. Então, tudo isso contribui para essa pele dos extremos de idade, tanto da criança quanto do idoso, a sofrer nesses extremos de temperatura. Muito bem. Nós estamos com a doutora Mirela Dantas Fulco, que é dermatologista, médica e dermatologista, que está aqui conosco conversando umas coisas do dia a dia e que às vezes a gente faz errado por não saber. E às vezes também não procura a indicação certa por achar que não é necessário. Então, vocês poderão encontrar a Mirela, além no consultório dela, vocês encontram muito lá na urgência e emergência do São Lucas, com aquela equipe maravilhosa que está lá com ela. Então, é um serviço muito nobre, porque quando a gente está numa urgência e emergência, só quem vai e precisa sabe como é importante ter lá um médico, uma pessoa que nos escute, que nos examine e que nos dê um diagnóstico. Vamos fazer uma pequena pausa e voltaremos no segundo bloco, falando sobre uma coisa muito comum e muito divulgada e muito badalada, que são os filtros solares. Voltaremos dentro de 1 minuto.
Otimismo, uma palavra que supera a crise e faz a economia avançar. A Esterbom, uma empresa genuinamente potiguar, tem o otimismo como inspiração, investindo na qualificação dos seus colaboradores e na sustentabilidade. A Esterbom estimula a capacitação e práticas sustentáveis, como o tratamento de efluentes, a reutilização da água em áreas verdes e o uso da energia solar. Esterbom. Hotel Oasis, localizado na cidade de Açu, recebe hóspedes de toda a região do Vale, também de outras regiões e estados, por possuir ótimas instalações, café da manhã, área de lazer e com o precinho que você procura. Precisando se hospedar? Essa é uma grande dica. Hotel Oasis, tudo para o seu conforto. Estamos voltando com o segundo bloco do programa Saúde é Tudo, hoje falando sobre dermatologia e conversando com a doutora Mirela Dantas Fulco, que é especialista em dermatologia. Eu perguntaria qual é o protetor solar ideal, já que quando você entra assim na farmácia, em qualquer lugar, você vê prateleiras inteiras com protetor solar. E às vezes o paciente, ele é numerado. Tem 20, 30, 50, sei lá. Você explicar isso, porque às vezes o paciente procura, logicamente, que a maioria das pessoas fazem isso, procura pelo preço. O que for mais em conta, então ele leva. Então, eu perguntaria de novo, qual o protetor solar ideal? No geral, o protetor ideal seria aquele que tivesse um amplo espectro de proteção. O que é um amplo espectro? É aquele protetor que protegesse a gente de todas as radiações, né? Seria um protetor que absorvesse bem as ultravioletas, tanto A quanto B, né? Aquele protetor que não irritasse a pele, que fosse resistente à água, né? Seria, no geral, um protetor ideal. Mas atualmente, a gente tem protetores ideais para alguns tipos de pele. Isso é no geral, né? Como você disse, chegou lá, eu quero um protetor, eu vou escolher um protetor nesse sentido. Mas se eu tenho uma pele com acne, eu já vou procurar um protetor que tenha tudo isso, mas que ao mesmo tempo seja livre de óleo, né? Por quê? Porque se eu já tenho uma pele oleosa, eu vou colocar um protetor que é extremamente oleoso, eu vou estar indo na contramão da minha pele, né? Então, assim, o ideal no tudo é esse tipo de protetor. A gente deveria ter, né? Enfim, no Brasil, o protetor, ele não é considerado medicamento. Isso é um ponto que a gente bate muito, porque a gente tem preços tão diferenciados e preços altos, porque, infelizmente, protetor, filtro solar, ele não é considerado no Brasil medicamento. É considerado em outros locais, por isso que em outros locais o protetor ele é mais em conta, né? Tem um valor melhor, mas no Brasil, infelizmente, não sei se pela indústria, né, que provavelmente seria, ele não é considerado medicamento. Então, a gente tem os que são mais acessíveis, mas dentre os acessíveis, a gente normalmente, o dermatologista, ele separa o que a gente usa no corpo e o que a gente usa no rosto. Porque ninguém quer estar no dia a dia com uma pele brilhosa, né, oleosa. Então, assim, no geral, seria isso para o protetor. Mas, na particularidade de uma pele, por exemplo, oleosa, de uma pele acneica, existiriam os protetores que são livres de óleo. Numa pele manchada, com aquelas manchas escuras, que é chamado de melasma, que a gente vê muito no consultório. Antigamente achava-se que era só por conta do pós-parto, da pós-gravidez. A gente já tem os protetores que têm uma coloração,
um tonalizante que a gente chama, e que vai disfarçar, junto com a proteção, vai ajudar a disfarçar essas manchas dessas pacientes que sofrem tanto no dia a dia por conta dessas manchas de pele. Muito bem. Aí, depois de você escolher o protetor solar, vem um outro problema. Porque foi dito, de uma maneira geral, que tem que usar protetor solar. Mas tem pessoas que saem de casa e vão para a repartição. É um tipo de pessoas que deve ter uma orientação de uso. Tem uns que saem, vai fazer ginástica, depois vai para a piscina, outros vão para a praia ou estão na praia. Então, eu queria que você fizesse uma diferença, assim, de como utilizar ou bem utilizar um protetor solar. Porque tem pessoas que às vezes saem de casa, passam o protetor solar e fica até 3 horas da tarde na praia. E ele diz assim, eu passei o protetor solar. Então, eu acredito que aí tem umas coisinhas para a gente, né? Então, isso é super importante, porque tem aquele paciente que acha que não precisa aplicar o protetor, primeiro ponto. Todos nós precisamos aplicar protetor. Aqui a gente vê muito, né, em Natal. Ah, doutora, eu não passo protetor não, porque eu não vou à praia. A gente precisa lembrar que a gente mora na praia. Eu brinco no consultório, a gente mora na praia. A gente tem um dos índices de radiação solar maiores do Brasil, né? Então, a gente precisa ter a consciência de que mesmo que a gente não vá à praia, a gente precisa do protetor diário, né? É importante que esse protetor ele seja aplicado em casa. E não, vou chegar no trabalho e vou aplicar. Não, você tem que aplicar em casa, porque o protetor ele precisa de pelo menos 15 minutinhos para ele ter uma absorção por parte da pele. Vai haver uma reação química do protetor na pele para haver essa camada, essa barreira de proteção contra as radiações ultravioletas. Então, o primeiro ponto é que a gente precisa aplicar em casa. O segundo ponto é a reaplicação. Não existe, professor, nenhum protetor que dure as 24 horas do dia. Então, engana-se quem acha que passa o protetor uma única vez e está protegido. Não, nós precisamos reaplicar o protetor. E como seria essa reaplicação? Se a gente está num ambiente exposto, num ambiente aberto, por exemplo, numa praia, num parque, numa piscina, a cada 2 horas. Por quê? Porque a gente vai suar, a gente vai transpirar. E com o tempo, esse protetor, eu brinco muito no consultório, que é como se fosse uma mãozinha fechada, uma renda, que com o tempo vai havendo aberturas. E por essas aberturas, conforme o tempo passa, a radiação vai conseguindo penetrar na pele. Então, a gente precisa que haja essa reaplicação. Num ambiente exposto, a cada 2 horas. Num ambiente fechado, a cada 4 horas. E aí me perguntam, e a quantidade, doutora? Né? A quantidade é 1 colher de chá para aplicar no rosto inteiro, a quantidade ideal, e seria 3 colheres de sopa se a gente fosse passar no corpo todo, na pele do corpo todo, considerando do pescoço para baixo. Mas o que é que a gente faz no dia a dia? A gente aplica nas áreas expostas, braços, mãos, colo, pescoço, quem usa saia ou vestido, nas pernas e na parte superior dos pés. Então, é mais ou menos uma média de como seria esse protetor. E aí me perguntam, doutora, hoje choveu, hoje está escuro, como a gente teve alguns dias em Natal que chegou a ficar escuro. Não apliquei não o protetor, precisa, porque a gente precisa lembrar que a radiação ultravioleta, ela consegue passar por entre as nuvens. Então, nós não vamos ter a sensação do queimor, né, da agressão da radiação, mas ela vai estar agredindo a gente. E isso é um dos principais fatores para a gente desenvolver ao longo dos anos alguns tipos de cânceres de pele.
né? Naqueles pacientes que diziam, doutora, eu não ia à praia, ou doutora, eu não me expunha, ou doutora, eu vivo num ambiente que não tem muito sol, vive nublado, né? Se fosse assim, a gente não teria o câncer de pele também naqueles ambientes, naqueles países que são mais frios, onde os dias são nublados. Lembrando que a gente aqui está na praia, né? Mas quando a gente viaja, a gente vai para o gelo, a gente vai para o frio, a gente também precisa usar o filtro solar, porque a gente também vai ter queimaduras, tá? A gente também vai estar submetida à radiação ultravioleta. E o mais importante, muitos pacientes acham que por estar num ambiente fechado, por exemplo, trabalhando com luzes, isso na oftalmologia é super difundido, trabalhando com computadores, com monitores, com tela, não precisa usar protetor. Precisa, principalmente aquelas pacientes que têm o melasma, as manchas, elas vão ser pacientes que vão ter um aumento dessas manchas ou um descontrole dessas manchas por não usar o filtro nesses ambientes, em ambientes fechados, submetidos a esse tipo de luz, né? Segue mais ou menos a mesma linha, acredito, que na oftalmologia, na proteção ocular. Em oftalmologia a gente encontra um bocado de coisa, Mirela, que você pode nos ajudar aqui agora. Não é pouco comum chegar no consultório pacientes com alergias, conjuntivites mesmo, alérgica, que a gente tem que tratar. E na história clínica a gente vai conversar, o paciente, como nós estamos falando de uso, ele fecha os olhos, bota o protetor na mão e passa por cima dos olhos. Pode ser até que isso seja o ideal, mas para a gente que é oftalmologista, a gente gostaria muito que fosse respeitada a área palpebral, porque não são poucos os pacientes que apresentam grandes reações a um protetor solar inócuo para a pele de outra área. Então isso é uma coisa muito comum e que eu queria que você desse um toque, como também pela estética. Eu vejo propagandas de pessoas não médicas, na internet está cheio, você liga, pessoas que ensinam como é que você usa lápis, rímel, etc. E ele puxa o olho para baixo e pinta lá dentro. Está errado. Pode ser que ela seja uma professora de estética, mas aonde saem os cílios na pálpebra, entre um cílio e outro, tem um buraquinho onde sai uma substância, que são as glândulas de Moll e as glândulas de Meibômios, que dão a beleza do brilho dos olhos. Então, isso é uma outra parte, mas essa outra eu queria que você explicasse, quer dizer, da aplicação correta do aplicador do protetor solar na face. A gente não recomenda que o paciente aplique o filtro solar nos olhos. O que a gente recomenda existe um rebordo, né, embaixo da sobrancelha. O paciente ele pode ver no espelho essa região que é abaixo da sobrancelha até a dobra da pálpebra é o limite da gente ter a aplicação do protetor. Abaixo, na pálpebra superior mesmo, não se deve aplicar o filtro. Por quê? Porque o malefício vai ser maior do que o benefício, né? E essa região, ela não vai, a gente vê incidência do câncer de pele nessa região abaixo do supercílio, que popularmente chamamos de sobrancelha. Existem cânceres de pele que se desenvolvem nessa região. E essa região é a região até onde se passa o filtro solar. Abaixo não tem sentido se passar. Por quê? Porque esse protetor ele pode escorrer, né? Mas eu faço um adendo aqui e digo que hoje no mercado a gente tem filtros solares próprios para esses pacientes que têm mais sensibilidades, principalmente da área ocular, que a gente já consegue fazer, esse paciente já sua, já transpira e mesmo que esse filtro ele escorra, ele não vai ter eu não posso falar aqui porque, né, é marca, mas você procurando o seu dermatologista de confiança, ele pode indicar, se você é um paciente que tem essa sensibilidade periocular, existe já hoje no mercado produto que consegue com que você use e você não tenha essa irritação ocular.
tá? Mas a orientação não é aplicar o filtro solar no olho. Mas aqueles pacientes mais sensíveis que por um acidente ou por um excesso de transpiração tem esse protetor vindo à região dos olhos, vale a pena conversar com o seu dermatologista de confiança para essa indicação específica. Doutora Mirella, eu acho que em toda especialidade existe uma incidência de determinadas patologias com as estações do ano. Apesar de no Brasil não existir assim aquela coisa bem separada uma da outra, mas eu queria que você dissesse quais são as doenças dermatológicas mais comuns que acontecem no período do inverno e que depois são substituídas por outras no período do verão. É muito importante não só saber essas doenças que são comuns, mas saber os pacientes que as têm, que nesse período vai haver uma piora, né, dessas patologias. A gente já citou uma delas, inclusive, foi a dermatite atópica, né? Todas são doenças inflamatórias, crônicas. O que é que quer dizer isso? São doenças que elas não têm cura, mas elas têm um controle. A dermatite atópica, por exemplo, ela vai afetar muito a criança, mas existem adultos que, por não cuidarem ou não terem sido identificados quando criança, eles vão manter essa sensibilidade e vão ser um adulto atópico. O que é a dermatite atópica? A dermatite atópica é aquela criança que tem uma pele seca, que coça, 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 coça. Então, o principal sintoma é a criança que coça. Ela é muito confundida com uma patologia que a gente tem muito, que é a escabiose, né? Porque a criança coça e aí a mãe acha que a criança está com escabiose, já leva para o médico dizendo, doutor, normalmente o clínico, né? Doutor ou pediatra, minha criança está com aquela doença, com escabiose, porque ele coça muito. E às vezes é tratado como tal, mas não há uma melhora, ou há uma melhora parcial, né? Por conta do quadro inflamatório. Mas a dermatite atópica, ela tende a aparecer, ser mais frequente no inverno, e aqueles pacientes que a têm, ela tende a se agravar nesse período. Outra doença inflamatória crônica é a dermatite seborreica, que é muito comum naquele paciente que tem a escamação, descamação, no popular se chama caspa. É aquele paciente que sente uma descamação no couro cabeludo, sente uma descamação entre as sobrancelhas. Sempre quando ele passa a mão no supercílio ou no canto do nariz, essa pele está ressecada e sai umas casquinhas finas. Muitas vezes, quando usa uma roupa mais escura, ele sente aquele branquinho, parece um pozinho de giz na roupa. Essa dermatite seborreica, ela é uma doença inflamatória que é extremamente comum nesse período do inverno, né? E que ela tem uma piora, os pacientes que a têm, nesse período, há uma piora dessa patologia. Lembrando que a dermatite seborreica, ela não cura, mas ela tem controle, ela tem um cuidado específico e os pacientes que a têm, apesar de ser muito incômoda, porque é visível, né? As pessoas veem e as pessoas perguntam, esses pacientes eles podem controlar conversando com o seu dermatologista, né? E lembrando que nesse período, agora, seria um período de visita ao seu dermatologista se você tem a dermatite seborreica, porque nesse período normalmente há uma piora. E a psoríase, né? Assim, a gente está dando um exemplo de algumas. A psoríase, que seria uma outra doença inflamatória, que é importante saber que ela não é contagiosa. Também são escamas que vão se desenvolvendo, brancas, que às vezes podem sangrar nas regiões de cotovelos, de joelhos. Tem pacientes que têm no couro cabeludo, é muito confundida com a caspa, com a dermatite seborreica, com a seborreia, né?
E a psoríase é uma doença que tem controle também, tem tratamento, apesar de não ter cura, o paciente pode ter uma qualidade de vida, se ele estiver controlando e acompanhando com o médico dermatologista. Muito bem. Estamos entrevistando a doutora Mirela Dantas Fulco, que é médica, dermatologista, nos dando alguns esclarecimentos sobre essa vasta condição que existe na nossa pele e que são parecidas uma coisa com a outra, como no olho. Um olho vermelho sempre lembra conjuntivite, e às vezes não é. Às vezes é uma uveíte, é uma ceratite ou até um glaucoma. Na pele também, muitas vezes uma hiperemia, uma coceira na pele, pode não ser o que você pensa que o seu filho, ou o vizinho ou amigo teve. Daí a importância da gente conversar com o especialista, no caso o dermatologista. Nós vamos fazer mais um intervalo, terminando aqui o segundo bloco, e no terceiro e último bloco nós vamos falar de outros detalhes importantes no nosso dia a dia. Voltaremos dentro de um minuto. Otimismo, uma palavra que supera a crise e faz a economia avançar. A Esterbom, uma empresa genuinamente potiguar, tem o otimismo como inspiração, investindo na qualificação dos seus colaboradores e na sustentabilidade. A Esterbom estimula a capacitação e práticas sustentáveis, como o tratamento de efluentes, a reutilização da água em áreas verdes e o uso da energia solar. Esterbom. Hotel Oasis, localizado na cidade de Açu, recebe hóspedes de toda a região do Vale, também de outras regiões e estados, por possuir ótimas instalações, café da manhã, área de lazer e com o precinho que você procura. Precisando se hospedar? Essa é uma grande dica. Hotel Oasis, tudo para o seu conforto. O que já é muito bom, ficou ainda melhor. Então vem pra internet fibra ótica da Cabo Telecom. Com a Cabo Fiber você tem ultra velocidades de download e a melhor e maior taxa de upload da cidade. Além de suporte técnico especializado, atendimento domiciliar em até 3 horas e estrutura totalmente ótica. Ligue 2010-2010 e venha pra internet fibra ótica da Cabo Telecom. Cabo Fiber, o que já é muito bom, ficou ainda melhor. Estamos começando o terceiro e último bloco do programa Saúde é Tudo, hoje focalizando algumas alterações na pele, dermatologia, com a doutora Mirela Dantas Fulco, que é dermatologista. Então agora eu gostaria, doutora Mirela, de falar sobre sinais. Então, quase todas as pessoas já teve ou vai ter um sinal. E o que a gente nota é que o pessoal mexe muito em sinal, e às vezes procura pessoas não profissionais da área, médico ou dermatologista, para retirar aquele sinal. Qual é o risco e qual é o certo? É importante esse questionamento, porque a gente tem visto muito e é muito preocupante no consultório, aqueles pacientes que chegam e dizem, doutora, eu tenho um sinal, e eu quero tirar. Mas a gente precisa lembrar que não são todos os sinais que devem ser retirados. Alguns sinais, eles precisam ser acompanhados, né? Às vezes, a retirada de um sinal que para você pode ser inocente, vai desencadear lá embaixo da pele, na profundidade da pele, uma reação que futuramente pode ser desfavorável. O que a gente vê muito hoje em dia é aquele paciente que chega e diz, doutora, eu fui numa clínica e aí lá um profissional, que a gente não sabe qual é esse profissional, queimou o meu sinal. Queimou? E aí a gente fica se perguntando, aquele sinal poderia ser uma mancha escura, que mudou nos últimos tempos, que sangrou ou que inflamou, que mudou de cor, que aumentou de tamanho. E esse sinal poderia ser um melanoma, que é um câncer de pele que
Se a gente consegue, dermatologista, identificar por exames que a gente faz, não só a olho nu, mas às vezes com aparelhos específicos, que vê uma certa profundidade da pele, a gente consegue identificar se aquele melanoma, ele está, como vocês chamam no popular, enraizando, ou seja, aprofundando, causando o que a gente chama de metástase, às vezes para a pele, às vezes para órgão distante. Quando o dermatologista ele consegue examinar esse sinal, né, que seria o melanoma, e consegue, pelo aparelho, identificar, às vezes a gente consegue curar o paciente, porque a gente consegue ver a profundidade, qual é o nível de acometimento, e a gente consegue programar um tratamento que, às vezes, diga-se de passagem, na maioria das vezes, é curativo. A gente consegue curar o paciente, porque a gente conseguiu programar, a gente conseguiu identificar. Mas quando o paciente vai numa clínica dessas, a pessoa que olhou não sabe nem qual é a diferença de um melanoma para um sinal, um nevo composto, né, que é um sinalzinho comum, para um fibroma mole, que é o que se chama no popular de sinal de carne, e aí vai e queima. Ou seja, junto com a queimada que ele deu lá na clínica, ele queimou também a oportunidade do paciente de ter tratamento, de ter cura, de algo que seria tão grave, né, que seria o câncer de pele. Então, por isso que é importante essa orientação aqui e essa pergunta que o senhor fez. Porque quando a gente vai e a gente queima, a gente está perdendo a oportunidade do diagnóstico e do tratamento, por exemplo, de um câncer de pele. Porque, infelizmente, o profissional que está ali não é um profissional capacitado para identificar que aquilo pode ou não ser queimado, por exemplo, ou se aquilo não deve ser queimado. Deve ser feita uma cirurgia, uma retirada, um exame chamado de biópsia, que é um anátomo patológico, é um estudo da pele, onde a gente vai ver a que nível essa agressão, essa alteração das células está comprometendo a pele. Então, isso é extremamente importante, porque hoje em dia, com essa difusão de informações na internet, enfim, todos os locais, todo mundo se acha muito dono e muito sábio, né, para fazer, mas às vezes não vai saber resolver quando lá na frente aparece um problema. Então, a gente pede encarecidamente, nem todo sinal pode ser retirado. Existem sinais que precisam ser acompanhados. E não retire nenhum sinal sem antes ter uma avaliação, principalmente do médico, e aí todo médico ele vai ser capacitado a orientar o paciente a procurar aquele especialista apto para esse tipo de avaliação, que seria o dermatologista, tá? Eu acho assim que ainda faltam algumas coisas que eu acho muito importantes quando a gente fala de dermatologia. E faltam apenas 10 minutos para terminar o programa. Eu queria que você fizesse um resumo para, posteriormente, a gente poder falar sobre itens que eu acho importantes demais em dermatologia, que são os procedimentos estéticos, como o botox e o preenchimento. Hoje não vai dar tempo de a gente falar sobre isso. Eu queria que você preparasse um programa sobre isso, porque é uma difusão muito grande, existe muita coisa aí, e existe muitas pessoas aleijadas por conta disso, e que às vezes cai como se fosse um erro médico, e às vezes nem é o médico que faz isso. Mas hoje, nesse términozinho aqui do nosso programa, então, eu fico devendo ao meu telespectador esses procedimentos estéticos do dermatologista, que é o botox, que está muito em moda, e os preenchimentos. Mas eu queria saber sobre as verrugas. Então, verruga é uma coisa muito comum. O próprio paciente, às vezes, dá o diagnóstico, eu estou com uma verruga. Quando, muitas vezes, uma verruga dessa pode ser uma doença sexualmente transmissível, dependendo da área que ela está. Então, eu queria que você falasse alguma coisa valorizando o diagnóstico dermatológico de uma verruga. Super importante também, porque
tanto os sinais quanto as verrugas, os pacientes chegam no consultório, né, com a lesão, e às vezes não é verruga. Tudo que é áspero na pele e que causa uma certa elevação, quando você passa o dedo e sente áspero, às vezes você acha que é uma verruga, né? E às vezes você vai e compra um produto que passa no intervalo da TV e você mesmo aplica em casa. Então, assim, qual é a orientação? Não faça isso. Mostre esse tipo de lesão ao dermatologista, porque muitas vezes aquilo não é uma verruga. Aquilo dali pode ser um tipo de câncer de pele chamado carcinoma espinocelular, que é um tipo de câncer de pele que é agressivo, que pode dar metástase, e aí o paciente vai e coloca um desses produtinhos que compra no supermercado ou na farmácia e aplica lá. No lugar de estar tratando a verruga que ele achou que era, ele está mascarando um determinado tipo de câncer de pele. E às vezes existem também as lesões, como o Dr. Marcos falou, sexualmente transmissíveis, que são verrucosas, que são ásperas, que têm o aspecto semelhante à verruga e que estão em regiões das mais variadas possíveis. Então, às vezes, a gente acha que uma verruga sexualmente transmissível só vai estar na região genital. Mas a gente tem que lembrar que, hoje em dia, o sexo está muito difundido, muito diversificado. Então, às vezes, não vai aparecer na região genital, vai aparecer na região oral, vai aparecer na região digital, ou seja, nos dedos, nas pontas dos dedos, porque hoje em dia a criatividade do ser humano é diversa. E aí as doenças, as lesões de pele, elas também começam a se diversificar. Então é importante que o que você identificar na pele, mesmo que você tenha plena certeza que seja uma verruga, não trate. Né? Não tente fazer o tratamento. Mostre ao especialista, mostre ao dermatologista, se dê o direito a ter um diagnóstico e se dê o direito a ter um tratamento. Né? Porque às vezes por conta própria a gente faz uma bobagem e às vezes a gente dermatologista tenta corrigir, mas o caminho é mais longo. Teria um caminho mais curto, mais fácil, menos árduo, né? Hoje em dia tem também várias substâncias que entraram no mercado e estão sendo largamente utilizadas. E é por qualquer pessoa. Por isso que eu quero deixar para um outro programa sobre o Botox e sobre os preenchimentos. Mas tem uma outra que também é muito comum, que são os ácidos. Que nós encontramos isso assim, utilizado assim, em muitas clínicas de estética. E eu queria que você alertasse para o que é isso. O que é usar esses ácidos na pele, o que é que ele conserta e o que é que ele pode causar? É importante porque a gente tem os ácidos que são usados em clínicas, umas concentrações mais baixas, mas que são agressivos. E existem também os ácidos que a gente pode utilizar em casa, né? O ideal é que o paciente conseguisse utilizar em casa ácidos prescritos pelo seu dermatologista, porque esses ácidos eles podem causar tanto alergias, se você tem uma pele sensível, ele pode causar queimadura, se você não tem o hábito do filtro solar, ele pode interagir com substâncias ou maquiagens que você utiliza, né? Então, assim, em próprio dia a dia, na sua própria casa, você pode utilizar o ácido porque você tem o acesso na farmácia ou na própria farmácia de manipulação, que o ideal é que você só conseguisse se você tivesse uma receita médica, dermatológica ou do médico que tem a capacidade de avaliar a sua pele. Mas acontece ainda da gente ter pacientes que vão, por exemplo, numa clínica de estética e às vezes algum esteticista passa um ácido, né? O risco é queimadura, manchas, alergias. Às vezes a gente tem um grau de agressão tão grande que o paciente chega a ficar com a sequela, né? Com cicatriz. Os peelings que a gente usa em consultório e existem diversos níveis de gradação. Existe o peeling leve, o peeling moderado e o peeling mais profundo.
Perdão, leve, moderado e profundo. Isso no consultório com o dermatologista a gente consegue tatear e controlar o nível de profundidade que a gente quer. Mas às vezes um profissional que não tem esse conhecimento pode fazer um peeling, por exemplo, na sua pele, pode levar um nível de agressão a ponto de lhe causar uma mancha definitiva, como a gente pega no consultório. Aquelas hipercromias pós-inflamatórias, o rosto manchado, porque fez um peeling, por exemplo, porque não substituiu o produto que estava utilizando antes, né? Não suspendeu algum produto, não teve a orientação do que seria o correto para estar utilizando para poder se submeter a um procedimento de peeling, por exemplo. Às vezes lá no consultório, o paciente vem se consultar com problemas de vista. Mas, quando ele olha lá nas prateleiras, vê muito remédio de dermatologia, e ele pergunta, aqui tem um dermatologista e tal? E eu pergunto por quê. E ele, o paciente, vários deles, estão querendo saber a possibilidade de ele mexer numa tatuagem que ele fez. Então, hoje isso é muito comum, tem pessoas que depois não querem a tatuagem. Às vezes bota o nome de um ente querido, que não é mais ente querido. Enfim, como o dermatologista resolve esse problema? Dá para tirar? Hoje em dia a gente tem um arsenal de aparelhos, de máquinas, onde a gente consegue perfeitamente tirar as tatuagens. Agora, pequeno detalhe, existem alguns pigmentos, né, que são usados pelos tatuadores que a gente tem mais dificuldade de retirar, né? Então, o ideal é, quero fazer uma tatuagem? Quero. Conversa com o seu dermatologista, ele pode indicar até o tipo de pigmento, você mostra o desenho, vocês discutem o melhor pigmento para ele colocar. Para caso haja um arrependimento ou, enfim, uma mudança de planos, você consiga retirar. Existem, sim, aparelhos que se retiram, a gente tem em Natal esses aparelhos que tiram tatuagem. Agora, existem alguns pigmentos que têm mais dificuldades, ou seja, precisa de um número maior de sessões para que ele seja completamente retirado da pele. Mas conseguimos sim. Hoje na dermatologia a gente, graças a Deus, consegue muita coisa. Muito bem. Mirela, eu agradeço você ter vindo aqui, o programa foi complicado trazer você, mas finalmente você veio. E eu quero que o programa está encerrando, você diga alguma coisa que você acha necessário falar para os nossos telespectadores. Primeiro, queria agradecer, né, o convite, me sentir lisonjeada de estar aqui e queria deixar uma mensagem para os telespectadores que tente procurar antes de ir comprar, antes de ir fazer, antes de escutar a opinião de quem não estudou durante anos, né? Vai, dá um pulinho no seu dermato, conversa com ele, pergunta a opinião dele. Isso com certeza seria melhor para cada um de vocês. E assim terminamos mais um programa Saúde é Tudo. Obrigado pela audiência e até o próximo programa.